Obrigado, Senhor. Chegamos ao final do mês de janeiro, dia 31 de janeiro. E que mês espetacular! Conseguimos ler uma porção da palavra de Deus. Cada dia nos dedicamos a uns minutos preciosos com o nosso Deus e vencemos este mês de janeiro. Não tenho dúvida que assim acontecerá em cada mês. Todos eles, nós sabemos e entendemos que necessitamos de uma porção preciosa do Senhor, para que nós possamos conhecê-lo a cada dia, a cada momento, a cada instante, não de ouvir falar, mas porque nós temos intimidade com ele através da sua palavra. Chegamos ao final do mês de janeiro, né? Ao final do dia 31, e com este salmo de Davi, Salmo 31, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza. No final do dia, Deus ele tem uma palavra para o teu coração. Olha, Davi, ele escreve esse salmo aqui após Deus atender a sua oração. Davi vem passando por uma sequência de lutas. Se você vem lendo os textos de Davi, Salmos 27, Salmos 28, você vai ver Davi clamando ao Senhor, porque os seus inimigos o perseguem, porque querem tirar a sua vida, o perseguem para o matar, os seus amigos se afastam dele, mas ele escreve esse texto de uma maneira extraordinária. Ele diz assim: em ti, Senhor, me refugio. Ele começa entendendo que o refúgio dele, a fortaleza dele está no Senhor. E interessante é que ele diz: inclina para mim os teus ouvidos. E aí eu fiquei pensando, quando uma criança quer falar algo para nós, ela nos chama para perto. Ela pede para a gente baixar para ouvi-la de perto. E Davi está dizendo: inclina-me os ouvidos. Ou seja, vem para perto. Eu preciso te sentir de perto. Eu preciso viver a tua presença intensamente de perto. Então ele vai buscar a Deus em oração. Eu não sei como é que está a tua vida, mas que nesta noite você possa clamar ao Senhor: inclina-me, Senhor, para mim. Vem para perto, porque eu desejo a tua graça. Eu desejo a tua presença na minha vida. Ele confessa os seus pecados. Davi, ele continua o texto. Se você vai ler o Salmo 31, você vai ver que chega um momento em que ele começa a pedir perdão pelos seus pecados. Ele diz que os seus ossos estão ali secos. É como se Davi estivesse dizendo: Senhor, eu estou... Sabe uma pessoa quando ela tem doença nos ossos, osteoporose, mas ela sente aquela fraqueza no seu corpo, os ossos quebram facilmente. Davi estava sentindo isso em relação ao pecado, e ele precisava confessar os seus pecados, porque o pecado, ele seca a nossa vida espiritual, ele nos leva para distante do Senhor. Então, Davi reconhece isso, e ele vai em busca de pedir perdão ao Senhor. Então, que todos os dias nós possamos reconhecer a nossa fraqueza, as nossas limitações, porque nós pecamos muitas vezes pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. Então que a gente possa dizer: Senhor, perdoa-me. Que todo dia a gente busque do Senhor este perdão. Mas o que eu me alegro nesse texto é que quando ele diz assim, Salmo 31, 21, bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante ouviste a minha suplice voz, quando clamei por teu socorro. Amei o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza aos soberbos. E ele termina dizendo: sede forte. Olha, Davi, ele conclui esse salmo falando comigo e com você. Sede forte e corajoso. Se você tem o hábito de orar,
se você tem o hábito de ler esta palavra, de conhecer a Deus, se você tem o hábito de pedir perdão ao Senhor, então você é forte e corajoso. Você vai levantar a sua cabeça, independente da situação em que você esteja vivendo, independente de como esteja a tua vida hoje. Davi estava ali fugindo. Talvez você esteja nessa situação. Talvez você esteja fugindo de você mesmo. Ou quem sabe você quer fugir das lutas. Ou quem sabe as lutas têm sido tão intensas na tua vida que você já não tem mais a quem recorrer nessa noite. O segredo é: recorre a quem tem refúgio, Jesus Cristo. E depois, confessa teus pecados. Depois, ele diz os atributos. Ele fala sobre os atributos de Deus. Ele começa a dizer quem é Deus. Comece a exaltar ao Senhor. Comece a glorificar na beleza de sua santidade. Diga ao Senhor: tu és santo, tu és fiel, tu és poderoso, tu és o Deus que muda a história da nossa vida. Então usa a tua fé, porque Deus vai te fazer vencer. Lembra da águia? Ela sobe bem alto, acima da tempestade. E ela fica lá de cima olhando a tempestade passar. E quando a tempestade passa, ela desce vitoriosa. Seja forte e corajoso. Então, nesta noite, é essa palavra que eu quero deixar para você. E eu queria concluir essa reflexão desta noite do Salmo 31 com uma ilustração. Diz essa ilustração que havia um homem e uma criança em um pomar. Era o pai e o filho. Certo dia o filho olhou para o pai e disse assim: pai, eu não tenho vontade mais de ler a Bíblia, porque toda vez que eu leio a Bíblia, eu não a entendo, eu não a compreendo, então eu estou pensando em deixar de ler. O pai, então, muito sabiamente, disse para ele: meu filho, pegue aquela cesta. E ele pegou uma cesta que estava toda suja, pois era um pomar, e estava sujo de areia e tudo. E ele disse: vá ao rio, encha essa cesta de água e traga para mim. Aquele filho, rapidamente, sem entender, foi até o rio, encheu a cesta de água, e quando ele chegou, a cesta estava vazia. Ele disse: pai, eu fui lá no rio, enchi a cesta de água, mas quando eu cheguei, a cesta estava vazia. O pai disse: então volte lá outra vez e encha de água e traga novamente a cesta. O filho tornou a repetir isso por diversas vezes. Quando chegou na 10ª vez, aquele filho disse: pai, eu não vou mais, porque eu já fui buscar por 10 vezes e todas as vezes que eu volto, aquele cesto está vazio. E o pai, muito sabiamente, olhou para aquele filho e disse: e como está o cesto? E ele olhou para o cesto e não havia percebido que o cesto estava limpo. Assim é a palavra de Deus. Cada vez que você lê, ela vai te limpando, ela vai te purificando. Embora naquele momento você não esteja percebendo, mas logo, logo você vai perceber a mudança na tua vida, porque ela vai lavar você, ela vai tirar as impurezas, ela vai tirar aquilo que agride a santidade de Deus, de você, que é templo do Espírito Santo, de mim, que sou templo do Espírito Santo dele, e que estou sujeito a sujeira todos os dias, mas todos os dias nós precisamos nos lavar na fonte que é Jesus. Que Deus te abençoe, que você não deixe de ler a Bíblia. Eu quero te impulsionar nesta noite a continuar com o desafio da leitura diária da Bíblia. Nós vamos concluir a leitura desta Bíblia em dezembro. Será um ano de leitura da Bíblia e um ano de muita vitória de Deus para a tua vida. Deus continue abençoando você e não esqueça, concluindo com a palavra que Davi falou no Salmo 31. Seja forte e corajoso. O Senhor te dará vitória. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.